Depilar ou não depilar? Eis a questão. Gente, vamos falar sério agora. Vou falar tudo para vocês sobre a depilação íntima. O que pode, o que não pode, o que deve, se precisa ou se não precisa. Primeiro a gente tem que lembrar como é que vem a história de depilação ao longo dos milênios. No Egito Antigo as pessoas se depilavam, tem um monte de relatos, tem hieróglifos, tem uma série de documentos que mostram que eles não ficavam com pelos no corpo, tanto homens quanto mulheres. Algumas civilizações indígenas aqui no Brasil também, eles afiavam pedras e se depilavam. Isso quando os portugueses chegaram, chamou muita atenção ver as mulheres nuas e sem pelo nenhum. Porque ao contrário, em outras civilizações, como a europeia da Idade Moderna, não se depilavam, eles mantinham todos os pelos no corpo. De lá para cá, a moda vem alternando. E é realmente isso, é uma moda. Em alguns momentos vai ser mais comum ficar mais depilado, em outros menos depilado. Hoje em dia, o que é o mais comum? Hoje em dia, aqui no Brasil, o mais comum é tão comum e tão particular que recebeu um nome no mundo chamado de depilação brasileira, Brazilian Wax, é depilar tudo. Então aqui no Brasil é muito comum que as mulheres depilem tudo ou fiquem com uma faixa muito pequena de pelos logo acima dos grandes lábios. E isso é certo ou é errado? Não existe certo e errado quando depilação. Existem alguns detalhes que eu vou explicar para você. Os pelos do corpo todo têm alguma função. O único pelo que não se encontrou função na ciência é o da cabeça, que é o que a gente mais dá importância, mas esse ele não tem alguma função bem definida. Parece ser realmente uma função estética. Já os pelos da sobrancelha, por exemplo, é para evitar de cair coisas no olho, os cílios também. E os pelos da região íntima têm a função principal na mulher de evitar que insetos entrem na vulva. E no homem, e também os pelos mais acima da mulher, né, aqueles que não estão nos grandes lábios, é para diminuir o atrito na hora da relação sexual. Isso historicamente, né? Porque hoje em dia a chance de entrar um inseto na vulva é praticamente zero, né, guris? Não sei que vocês vão andar pelada pela rua aí e sentar que nem largados e pelados do Discovery Channel. Sendo assim, não faz muita diferença hoje do ponto de vista médico a mulher depilar ou não depilar. Para quem gosta de depilar tudo, pode ficar à vontade e depile. Mas se você não gosta, não quer ficar totalmente depilada, não tem problema também. Daqui a pouco a moda passa e vocês é que vão estar na moda de novo. Então, qual que é o objetivo principal para quem não quer depilar tudo? É deixar os pelos com um tamanho que não dificulte a higiene e não faça acumular secreções, favorecendo infecções, odores e tudo mais. Como uma região que fica muito abafada, né, a gente recomenda que esses pelos tenham média de meio centímetro de tamanho. Então você não quer depilar, apare, mantenha eles aparados, que diminui cheiro, diminui bactérias, diminui secreções. E por que secreções, né? Porque todos os pelos do nosso corpo, eles têm na base dele uma glândula sebácea que vai produzir uma substância sebácea que vai manter lubrificada a nossa pele, manter um pouco mais oleosa. Algumas pessoas vão ter mais, outras vão ter menos. E também nós vamos ter as glândulas sudoríparas que produzem o suor. As glândulas das regiões da axila e íntima, elas são glândulas chamadas de apócrinas, elas secretam uma parte de células mortas também, além da secreção, e isso causa um pouco do odor típico dessas regiões. Faz parte, a gente vai cuidar disso fazendo a higiene. E aí vem aquela pergunta, depilar é mais higiênico do que não depilar? Não, não tem nada a ver com higiene. Claro, a não ser que você deixe os pelos muito compridos, mas deixando os pelos aparados ou totalmente depilados, o que vai determinar a higiene é a limpeza da região. Uma mulher que não se depila, ela pode ter a região muito mais higiênica e muito mais higienizada se ela mantiver um asseio, do que uma mulher que se depila, mas também que não cuida dessa parte de limpeza ou que faz a limpeza errada, né?
esse vídeo de limpeza da região íntima você tem que assistir também. Uma outra questão muito comum que algumas mulheres comentam e pesquisam é se depilar aumenta o prazer na hora da relação sexual. Mas não é a quantidade de pelos que vai determinar se a mulher vai ter mais prazer ou não. O que vai determinar é ela estar se sentindo bem. Se você se sente bem quando está totalmente depilada, você vai sentir mais prazer quando estiver totalmente depilada, porque você vai se sentir mais à vontade com o parceiro. E isso vai fazer com que você curta mais, desiniba mais, fique mais lubrificada, consequentemente aumenta a chance de orgasmo. E aí, vocês decidiram depilar tudo? Decidiram depilar uma parte? Decidiram só aparar, mas depila só a borda para não sair para fora da calcinha? O que vocês vão usar para depilar? O que é melhor? Depilar com cera, com lâmina ou com laser? Então, tudo vai variar. Você não quer mais saber de pelos, você quer uma depilação definitiva, pode fazer o laser, não tem problema nenhum. Agora, você não quer, você não sabe se no futuro você não vai querer ter mais pelos ou um desenho diferente nos pelos, aí você vai fazer a depilação ou com a cera ou com a lâmina. O que é melhor entre esses dois vai depender muito de mulher para mulher. Por quê? Tanto a cera quanto a lâmina, elas causam microfissuras na pele, causam alguns cortes. E isso pode favorecer alergias, pode causar foliculites. E o tratamento vai depender muito da causa, de como foi, tá? Se você tiver algum desses problemas, procure o gineco. E agora, uma outra pergunta que eu ouço. Depilar deixa a pele mais escura? Então, a depilação em si não deixa a pele da vulva escura. O que pode deixar a pele da vulva escura é uma constante alergia, constante infecção, constante irritação. Se você tem uma tendência a ficar com a pele irritada sempre que depila, convém pensar na depilação definitiva para não ter mais esse tipo de problema, diminuir a chance de ficar com a pele escurecida. Mas se você já está com a pele escurecida, existem tratamentos com laser, existem tratamentos de clareamento da pele que podem te ajudar nesse momento. E uma outra pergunta que eu ouço, eu preciso dar um tempo para me depilar ou posso depilar constantemente? Tem que ficar um tempo sem depilação nenhuma para a pele respirar, para melhorar as defesas? Não tem isso, tá? Vocês podem depilar com a frequência que quiserem. O importante na depilação é se sentir bem. Você está se sentindo bem com a sua depilação atual? Então, continue fazendo. E na hora de um parto ou de uma cesárea, você não tem que se depilar especificamente para esses eventos. A gente pede que mantenha a depilação normal, que vocês teriam no intervalo normal. E se vocês verem que no dia do parto, vocês querem depilar um dia antes, não é o mais recomendado, porque aumenta um pouco a proliferação bacteriana. A gente prefere que se faltar um dia, 2 dias para vocês fazerem a depilação, e para a cesárea ou para o parto, deixe que, se precisar, vai ser feito na hora do procedimento. Entendido? Dúvidas? Comente aqui e não se esqueça de compartilhar o vídeo com as amigas para a gente descobrir se é melhor depilar ou não depilar. Até mais!